Boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo do livro A Loucura sob Novo Prisma, retornando após 2 semanas que não o realizamos, e vamos então dar continuidade ao estudo que estamos fazendo, não é? Que é do segundo tópico aqui do capítulo 1, que é a demonstração experimental da existência da alma, e a segunda parte, que o Dr. Bezerra de Menezes divide para fazer esse estudo, são fatos autenticados pelos maiores vultos da ciência. Vamos dar continuidade a partir dessa parte que nós já lemos os parágrafos iniciais. Dando continuidade, então, antes vamos orar. Deus nosso Pai, nós estamos agradecidos por mais um momento de estudo, por mais um momento em que nós estamos buscando aprender ainda mais sobre os processos espirituais que fazem parte de nosso ser. Que o Senhor nos abençoe e que a partir dos estudos possamos estar modificando-nos a cada dia. Assim seja. Continuemos. Entretanto, apraz-nos transcrever alguns trechos dessa importante obra, impugnada de modo a provocar o riso de Faraday, Babinet e Chevreul. Uma questão importante, diz o observador, se impõe à nossa atenção. Saber se esses movimentos e ruídos são dirigidos por alguma inteligência. E continua. Desde o princípio de minhas pesquisas, eu demonstrei que a força produtora de tais fenômenos não era cega, mas sim uma inteligência que não os dirigia, lhes era associada. É assim que, a meu pedido, as pancadas se davam no número exigido, fortes ou fracas, e nos lugares designados. Por um vocabulário de sinais previamente combinados, foram-me dadas respostas a questões por mim levantadas. E me foram feitas várias comunicações. Crookes fez outras bem importantes considerações, procurando demonstrar que a desconhecida inteligência ora é inferior à do médium, ora em completa oposição a seus desejos, chegando a mandar reconsiderar as questões quando não eram razoáveis. Conta ele que, durante uma sessão com Home, uma prancheta que estava sobre a mesa, a pouca distância das mãos daquele médium, encaminhou-se espontaneamente para ele para dar uma comunicação. Eu lia o alfabeto, e quando chegava à letra necessária, a composição do nome, que a força invisível queria dizer, a prancheta suspendia-se de um lado e batia. As pancadas eram tão claras, tão precisas, e a prancheta estava tão evidentemente sob a inteligência de um poder invisível que lhe dirigia os movimentos, que eu exclamei: a inteligência que dirige essa prancheta pode mudar o caráter de seus movimentos e dar-me por meio de pancadas em minha mão uma mensagem pelo alfabeto de Morse? Tenho toda a razão para assegurar que aquele alfabeto era completamente desconhecido de todos os presentes, e eu mesmo mal o conhecia.
Assim que fiz a pergunta, mudou o caráter do movimento da prancheta e começou a mensagem pedida. As letras me foram dadas com a rapidez de eu não poder acompanhar todas as palavras, pelo que foi perdida a mensagem, mas eu tinha colhido quanto um sats, isto é, quanto seja suficiente, para reconhecer que dirigia a prancheta a um bom mestre do sistema de Morse. Continuando, refere o sábio o seguinte fato. Uma dama escrevia automaticamente, e eu quis verificar se ela o fazia inconscientemente. A prancheta que ela se servia afirmava pelos sinais conhecidos que, embora respondeu novamente. Dizei-me, pois, a palavra que está debaixo do meu dedo. Quando fiz esta experiência, evitei propositadamente olhar para o jornal, e a dama era impossível vê-lo, porque estava encoberto por meu corpo. A prancheta começou a mover-se lentamente com dificuldade. Atenção a este fato, a inconsciência decida se pode ter sido produzido pela força psíquica do médium ou de alguém presente, todos completamente ignorantes do que estava oculto pelo dedo, ou se não é de rigor que tenha sido ele produzido por inteligência estranha, invisível, como se qualificou ela mesma, para a qual a matéria é transparente. Ora, provada a existência de uma inteligência invisível, que falta para tomá-la por um espírito? É o que nos vai dar o próprio Crookes. A escrita direta desfaz toda a dúvida sobre a existência de inteligências invisíveis, estranhas à influência do mundo visível. Interessante essa frase, não é? A escrita direta desfaz toda a dúvida sobre a existência de inteligências invisíveis, estranhas à influência do mundo visível. Vamos dar uma pequena parada aqui e vamos comentar estes casos que Sir William Crookes coloca, que o Dr. Bezerra de Menezes, né, transcreve para nós, para os nossos estudos, né? Ele fala aqui de fenômenos inteligentes, onde ele pede a uma entidade, né, o sábio Crookes, que possa escrever, né, bater em uma prancheta o alfabeto, né, Morse. E ele mal conhecia, e as pessoas que estavam presentes na sessão também não conheciam, e alegam que isso já era teoria desde o tempo de Kardec, ele chamou teoria do reflexo, né? Em que a mente do médium seria o reflexo do pensamento dos assistentes, das pessoas que estavam assistindo as sessões. Hoje nós colocaríamos que o inconsciente do médium conseguiria ler o inconsciente de outros. Logo, o médium assim estaria justamente, boa noite, Leandro, justamente recebendo, né, pelo seu inconsciente aquelas informações. Mas como que aquela entidade poderia o médium poderia estar lendo e fazendo o alfabeto código Morse se o público que estava assistindo a sessão não tinha conhecimento, né, deste alfabeto, e o próprio sábio Crookes tinha um conhecimento muito raso, como ele fala, era muito pouco que ele sabia, e desse pouco não seria então haver um fenômeno maravilhoso, né, desse pouco eu consigo destrinchar o restante, até porque o código Morse é um código, né, que muitos ainda hoje não sabem, né.
e foi usado, né, para as comunicações durante a guerra, nós sabemos disso. E não era um alfabeto ensinado em escolas, por exemplo, né? Então não era de um fácil acesso. E isso nos diz na inteligência invisível, né? E ele fala, por que então, desse ponto, não tornar essa inteligência espírito, né? Mas não é nem nós tornarmos essa que morreram, que partiram e estavam comunicando-se. Não é um processo antropológico que a antropologia da religião estuda em vários povos, do sentido de, uma vez, né, colocados diante de fenômenos e considerando aqueles fenômenos sobrenaturais, colocar a crença a partir daí nos espíritos, né, onde surgem diversas teorias, né, teoria totêmica de Fraser, teoria do medo, teoria sociológica, né, teoria do humano, enfim, são diversas questões envolvidas para aqueles seres humanos de uma idade antiga viessem a crer. E aqui nós estamos falando de experiências científicas em relação a isto que costumou-se chamar sobrenatural e que o Espiritismo diz que é totalmente natural, que o Espírito é uma força da própria natureza, né? E não haveria nada de sobrenatural em sua manifestação. O outro caso que esse é um caso muito interessante, né? E outro caso também muito interessante para Crookes perceber que a médium estava escrevendo de forma inconsciente, realmente sem ter conhecimento. Ele pede então que essa inteligência, né, possa simplesmente dar a ele uma palavra. E ele pôs o dedo, né, sobre o exemplar do Times, tapou, estava sobre uma mesa atrás dele, e a inteligência disse que sim, que poderia dar, né, fazer esse fenômeno, né, produzir esse fenômeno de dar a ele a palavra do que estava por debaixo do dedo dele. E quando ele fez a experiência como um pesquisador, né, ele então evitou propositadamente olhar para o jornal, a fim de que não viesse à mente do pesquisador, né? Bom, se eu olho para o jornal e posso ler, automaticamente o que eu leio será interpretado pela leitura telepática da médium. Quando acontece o fato de eu não ler, automaticamente a médium não terá como saber do que se trata. E a prancheta começou a se mover então, né, lentamente, com dificuldade, e escreveu a palavra honra exatamente. Depois ele confirma que o dedo dele cobria. E ele diz também que era impossível a médium vê-lo, porque o jornal estava encoberto pelo corpo dele. E aí ele diz como depois dessa experiência atribuir-se aquele fenômeno à força psíquica. Como? Se ninguém ali sabia qual a palavra que estava debaixo do dedo. Como fazer isso se ninguém sabia a palavra que ele havia colocado o dedo em cima e nem tinha olhado? E a inteligência, então, através da média, escreve a palavra honra, e quando ele descobre, né, destapa o dedo da palavra, está lá a palavra honra. E Bezerra de Menezes diz: preste atenção
Preste o leitor atenção a este fato e em consciência decida se pode ter sido produzido pela força psíquica do médium ou de alguém presente, todos completamente ignorantes do que estava oculto pelo dedo. Ou, se não é de rigor, que tenha sido ele produzido por inteligência estranha, invisível, como se qualificou ela mesma, para a qual a matéria é transparente. Aí a gente repete, né? Como que a médium, tendo o corpo do pesquisador encobrindo, né, tapando o jornal, o próprio pesquisador não leu o jornal para que a palavra pudesse ser descoberta, e justamente a inteligência percebe ali aquela palavra. Isso são experiências que nos trazem a questão da prova, né? De que há algo que está para além do médium, que está para além das inteligências que se manifestam nas reuniões mediúnicas, das inteligências encarnadas que estão presentes nas reuniões mediúnicas, mas são manifestações das inteligências desencarnadas que estão atuando nas reuniões mediúnicas. Inteligências essas desencarnadas que são espíritos, colocando, né? Leandro coloca, mas o médium consegue ver de olhos fechados nesse caso? Ele não consegue também ver? Leandra, acontece sim da questão da visão à distância, de um médium poder ler de olhos fechados o que está escrito dentro de caixas bem guardadas. Essa é uma pergunta muito inteligente, realmente. Porém, aqui, o interessante é que a médium ela já estava sob a influência de um espírito. Né? A médium não está em um transe onde o pesquisador sabe que é o próprio ser do médium quem está respondendo. Há ali a questão de ser uma outra inteligência se colocando no lugar da médium. Por isso, essa questão de se dizer que para verificar se o médium estava escrevendo de forma inconsciente, sob a influência de uma inteligência estranha à inteligência dela, ele fez essa pesquisa. Claro que isso pode dizer, mas existe o fenômeno anímico e essa médium poderia estar tendo uma suposta influência que, na verdade, seria um desdobramento de uma de suas personalidades passadas e ela, emancipando-se, né, desdobrando-se de seu corpo, poderia então estar a ler também a palavra que estava oculta. Porém, ele fala aqui, e essa experiência que pode ter esse tipo de pergunta que você fez, nós lembramos da outra experiência, né, em relação ao código Morse, que nem os assistentes estavam sabendo, não sabiam desse alfabeto, e o Crookes também não tinha grande conhecimento, né, como ele fala, então não tinha como esse inconsciente fazer isso. Pelo que nós vamos compreendendo, são experiências diversas feitas a partir de um mesmo médium, mostrando também uma diversidade de fenômenos que, em muitos casos, como nesse do alfabeto Morse, não haveria de ser plausível uma interpretação que até poderia ser dada, Leandra, com essa questão de um médium em transe conseguir enxergar com os olhos fechados. E de experiência em experiência vai se alcançando conclusões. Muito importante essa pergunta,
Muito inteligente, eu agradeço. E isso aí é que a gente deve estar fazendo, gente. Estudando, perguntando para tirar as dúvidas, né? Questionar mesmo, né? Para ver se de repente o raciocínio que a gente está pensando se é um raciocínio do mais lógico e de repente não é. Falta a mim que estou de repente lendo, falta quem esteja escutando, observando, um raciocínio que se aprofunde mais. Isso é muito importante. Então, assim como a Leandra fez, façam também perguntas, seja aqui nesse momento, seja num outro momento, né, que você vai assistir, é muito interessante. Leandro, eu perguntei porque às vezes eu não quero ver, mas fecho os olhos e continuo vendo. É o que Kardec chama de visão da alma, né? Os médiuns, quando a gente vê um espírito, a gente não quer ver, mas não adianta a gente fechar os olhos. Porque nós vamos continuar vendo, porque aquele espírito ele está se apresentando a nós enquanto almas e não enquanto corpo. Então, nós vamos ver para além dos olhos. Como a Bia está colocando aqui, com os olhos da alma. É outro tipo de experiência que o Bezerra de Menezes vai colocar e que o próprio Crookes vai dizer, né, sobre a escrita direta. Sobre ela escreveu Crookes. A escrita direta é a expressão empregada para designar o que é produzido sem a intervenção do homem. Eu obtive muitas vezes palavras e comunicações escritas em papel marcado com o meu sinete e nas mais rigorosas condições de fiscalização. Ouvi no escuro o ruído do lápis sobre o papel. Eram tão rigorosas as precauções por mim tomadas que meu espírito ficou convencido como se eu tivesse visto formarem-se os caracteres. Como o espaço não me permite entrar em todos os pormenores, limitar-me-ei a citar os casos em que meus olhos e ouvidos foram testemunhas da operação. O primeiro foi numa sessão no escuro, porém o resultado não foi menos satisfatório. Eu estava sentado no pé da médium, ao pé da médium, senhorita Fox, e não havia presente senão minha mulher e uma parenta. Com as mãos eu segurava as da médium sobre os meus, tinha seus pés. Havia papel sobre a mesa, e eu tinha um lápis entre meus dedos. Uma perfeita mão luminosa desceu do teto e, depois de ter por segundos adejado em torno de mim, tirou-me o lápis, escreveu rapidamente no papel e depois o lápis se elevou até se perder na escuridão. Crookes refere ainda dos seguintes casos que dão nova expressão às suas experiências. Bom, vamos para aqui, temos 3 a 4 minutos apenas. Nesse caso da escrita direta é muito interessante porque ele estava segurando as mãos da média, ele estava com os pés da média debaixo dos dele, então seria impossível que essa médium, né, pudesse tirar as mãos e se levantar e fazer movimentos. Poderia pensar que de repente a parenta que estava lá, a própria esposa do Crookes, poderiam entrar em um transe e fazer esse movimento, mas de que forma? Como haveria tal fraude? Porque ele diz que uma perfeita mão luminosa desceu do teto e depois de ter por segundos adejado, como se estivesse sobrevoando, né, em torno dele, tirou meu lápis, escreveu rapidamente no papel e depois o lápis e se elevou até se perder na escuridão. Fazer tal tipo de ilusionismo não seria fácil de uma forma improvisada, não é? Então são vários tipos de experiências para se buscar ter a confirmação de que inteligências outras estariam realmente atuando, né, em determinados médiuns, homens ou mulheres. Vamos assim encerrando o nosso estudo de hoje. Semana que vem, com a graça de Deus, retomaremos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós estamos uma vez mais, Senhor, agradecidos por estes momentos de estudos e assim vamos pedir que o nosso final do dia seja em paz, seja tranquilo e que possamos, nós queremos
daqui a pouco para a reunião de desobsessão, estamos envolvidos pelos fluidos benévolos, assim buscando socorrer os nossos irmãos e irmãs em necessidade, encarnados e também os desencarnados. Assim seja. Muita paz a todos vocês. Deus a todos abençoe.